Eu a via quase todos os dias. Dona Clarice era a essência de uma vida bem vivida, marcada pelas linhas suaves de sua pele e pela maneira firme como carregava cada movimento. Aos 68 anos, tinha uma presença que desafiava o tempo. A rua parecia ganhar outra energia, sempre que ela aparecia no jardim com suas flores impecavelmente cuidadas. Eu, de 27 anos, recém-mudado para o bairro, achava curioso como ela parecia sempre estar no momento certo, como se nossos encontros casuais fossem mais do que coincidências. Naquela tarde de verão, enquanto consertava a cerca do meu quintal, ouvi sua voz calorosa. Acho que está ficando muito bom, meu jovem. Olhei para cima, surpreso, encontrando-a parada perto do portão que separava nossos quintais. Ela vestia um vestido leve, o tipo de roupa que parecia abraçar a brisa quente. Um sorriso gentil moldava seus lábios. Obrigado, Dona Clarice. Estou tentando deixar isso decente. Ri, nervoso. Havia algo na forma como ela me olhava que me deixava desconfortavelmente consciente de mim mesmo. Você tem jeito para isso. É raro hoje em dia ver alguém com paciência para fazer as coisas com as próprias mãos. Ela se aproximou mais um pouco, apoiando os braços no portão. Sabe, eu costumava ser assim. A senhora? Meus olhos encontraram os dela. Havia algo nos olhos castanhos de Clarice, uma profundidade que me fez sentir pequeno e intrigado ao mesmo tempo. Oh, sim, meu marido dizia que eu era teimosa, mas acho que é mais uma questão de cuidar do que é nosso, não acha? Seu tom era suave, mas a menção ao marido trouxe uma sombra de algo não dito. Antes que eu pudesse responder, ela sorriu de novo, como se quisesse apagar a melancolia. Mas você está quase terminando, não é? Eu poderia te oferecer algo para beber. Não quero incomodar. Não é incômodo. Deixe-me adivinhar. Você gosta de limonada? Sempre tenho pronta. Sem esperar uma resposta, ela abriu o portão e entrou no meu quintal, caminhando com a confiança de quem sabe exatamente onde pertence. Enquanto eu a seguia até sua varanda, percebi detalhes que nunca havia notado. Os vasos de flores estavam organizados em uma harmonia que só uma pessoa meticulosa poderia alcançar. O aroma de lavanda vinha de algum lugar próximo, e cada passo que ela dava parecia combinar com a perfeição daquele lugar. Sentamo-nos em cadeiras de ferro forjado sob a sombra de um ipê. Ela voltou com a limonada em mãos, servindo-me com uma delicadeza que contrastava com a firmeza de seu olhar. E então, jovem, como está gostando do bairro? Perguntou ela, seus olhos fixos em mim de uma maneira que parecia decifrar mais do que eu estava disposto a compartilhar. É um lugar tranquilo, bem diferente do que estou acostumado. Tomei um gole da limonada, tentando desviar de seu olhar. Isso é bom. A tranquilidade faz a gente se encontrar, sabia? Ela se inclinou levemente para a frente, como se quisesse confidenciar algo. Às vezes, acho que as pessoas só precisam de um pouco de silêncio para perceberem o que realmente desejam. Algo em suas palavras me fez hesitar. Era um comentário casual, talvez, mas a maneira como ela disse parecia carregada de um significado que eu não conseguia desvendar. Acho que você está certa, respondi, minha voz mais baixa. Ela me observava como se esperasse algo mais. A conversa seguiu leve, mas eu não conseguia ignorar a tensão sutil no ar. Seus gestos eram meticulosamente naturais, mas havia uma intenção por trás deles. Quando ela pousou a mão sobre o braço da cadeira, próxima à minha, eu senti o calor de sua presença irradiar. Era como se cada palavra dita, cada movimento, fosse calculado para trazer algo à tona, algo que eu ainda não entendia. Quando me levantei para ir embora, agradecendo pela limonada, ela tocou levemente meu braço. Tem algo que eu queria pedir, se não for incômodo. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Claro, pode dizer.
Seus olhos brilharam por um momento e ela sorriu, enigmática. Talvez amanhã. Não quero roubar mais do seu tempo hoje. Antes que eu pudesse insistir, ela se afastou, deixando-me com uma mistura de curiosidade e apreensão. Caminhei de volta para casa com o eco de suas palavras e o toque leve de sua mão ainda marcando minha pele. O que ela queria pedir e por que a promessa desse pedido fazia meu coração acelerar de maneira tão inexplicável. A noite seguinte chegou mais rápido do que eu esperava. O pedido enigmático de Dona Clarice ecoava na minha mente enquanto o dia passava. Eu tentei me ocupar, mas tudo parecia levar de volta àquela breve troca de olhares, ao toque quase imperceptível no meu braço. O que ela queria? Por que parecia tão intencional e, ao mesmo tempo, tão casual? Por volta das 5 da tarde, ouvi a campainha. Não era algo comum, já que eu ainda não conhecia muitas pessoas no bairro. Quando abri a porta, lá estava ela, Dona Clarice, segurando uma pequena cesta com algo que parecia pão caseiro. Pensei que você pudesse gostar de algo fresco para acompanhar o jantar, disse ela, com aquele mesmo sorriso gentil. Nossa, não precisava. Comecei, mas ela me interrompeu com um gesto firme da mão. Preciso entrar. Quero falar sobre algo. É rápido. Havia algo na maneira como ela falou que não deixava espaço para recusa. Abri a porta e a deixei entrar. O aroma do pão recém-assado preencheu a sala, misturado com o perfume floral que ela usava. Clarice se movimentava com a familiaridade de quem já esteve ali antes, embora fosse a primeira vez que cruzava a porta da minha casa. Sentou-se no sofá, ajeitando o vestido com elegância, enquanto colocava a cesta sobre a mesinha de centro. Então, o que você queria pedir? Perguntei, sentando-me em uma poltrona oposta a ela. Minha voz carregava mais nervosismo do que eu pretendia. Ela demorou um momento antes de responder, passando os dedos pela borda da cesta, como se considerasse cuidadosamente suas palavras. Eu estava pensando, talvez você pudesse me ajudar com o pátio. Sua voz era suave, quase hesitante, mas seus olhos não desviaram dos meus. Claro, posso ajudar. É algo com a jardinagem ou... Ela riu baixinho, um som que parecia aquecer o ar ao nosso redor. Não exatamente. Preciso de algo um pouco mais delicado. A pausa antes da última palavra fez meu coração acelerar de forma inexplicável. Delicado? Repeti, tentando disfarçar a confusão e a curiosidade que me dominavam. Ela se inclinou ligeiramente para frente, o suficiente para que sua presença se tornasse mais palpável. A distância entre nós parecia diminuir, apesar do espaço físico que ainda havia. Clarice era uma mulher que sabia como comandar a atenção de alguém sem esforço aparente. Sabe, meu marido costumava cuidar de muitas coisas no pátio, mas desde que ele se foi, eu não tive coragem de lidar com certos detalhes. Sua voz carregava uma sombra de tristeza, mas também algo mais, algo que eu não conseguia identificar. Entendi. Claro, posso ajudar no que for necessário. Minha resposta veio rápida, quase apressada, como se quisesse preencher o silêncio que se seguiu. Ela sorriu, mas dessa vez havia algo mais no sorriso. Não era apenas gratidão, era quase como se ela estivesse testando algo em mim. Ótimo! Que tal amanhã à tarde? Não é nada urgente, mas gostaria de resolver isso antes que o verão acabe. Concordei, e ela ficou mais alguns minutos conversando sobre coisas triviais. O clima, a vizinhança, as flores que estavam desabrochando em seu jardim. Mas mesmo enquanto falava sobre essas coisas comuns, havia um subtexto em cada palavra, uma tensão que eu não conseguia ignorar. Quando finalmente se levantou para ir embora, ela tocou levemente meu ombro. Ah, e não precisa trazer nada, só venha com disposição. Sua voz era baixa, quase conspiratória,
enquanto ela abria a porta e desaparecia na noite. Fiquei parado na sala por um longo tempo depois que ela saiu, tentando decifrar a sensação de antecipação que crescia dentro de mim. O pedido parecia simples, até trivial, mas o que me perturbava era o jeito como ela havia falado, como se houvesse algo mais, algo que ela estava esperando, mas que ainda não tinha verbalizado. No dia seguinte, exatamente às 3 da tarde, fui até a casa dela. O portão estava aberto e o som de pássaros enchia o ar. Bati levemente na porta da frente, mas ela não respondeu. Antes que eu pudesse bater novamente, ouvi sua voz vinda dos fundos. Estou aqui, querido, no pátio. Sua voz parecia mais alegre do que de costume. Caminhei até os fundos e encontrei-a ajoelhada no jardim, cuidando de algumas plantas. Ela usava um vestido branco simples que parecia absorver a luz do sol. O contraste com o verde vibrante das plantas a fazia parecer parte da paisagem, quase como uma figura de um quadro vivo. Quando me viu, levantou-se lentamente, limpando as mãos em um pano que carregava. Que bom que veio. Seu sorriso era caloroso, mas seus olhos carregavam aquela mesma intensidade de antes. Precisamos mover algumas coisas. Espero que não se importe de se sujar um pouco. Ela me mostrou um banco de madeira antigo que queria realocar, algumas pedras que precisavam ser retiradas para abrir espaço para novas flores. Enquanto trabalhávamos juntos, a conversa fluía com facilidade, mas havia momentos em que o silêncio entre nós parecia mais significativo do que qualquer palavra dita. Às vezes, eu a pegava me observando, seus olhos analisando cada movimento meu. Outras vezes, eu me via fazendo o mesmo. O tempo passou rápido e logo o sol estava se pondo. Terminamos de arrumar o pátio e ela me convidou para sentar e descansar. Trouxe 2 taças de vinho e sentou-se ao meu lado, em um banco de ferro que havíamos ajustado mais cedo. Fez um ótimo trabalho hoje, disse ela, levantando a taça em um brinde informal. É bom ter alguém que se importa em ajudar. Eu que agradeço. Foi bom fazer algo útil. Respondi, tentando não me perder nos detalhes de sua expressão. Ela tomou um gole do vinho, seus olhos nunca deixando os meus. Então colocou a taça de lado e se inclinou para a frente, mais perto de mim do que antes. Você sabe, tem algo em você, algo que me lembra tempos passados. Sua voz era um sussurro, e o calor de sua proximidade parecia intensificar tudo ao meu redor. Não consegui responder. Fiquei preso naquele momento, no brilho suave de seus olhos, na atmosfera carregada que parecia crescer entre nós. Havia algo prestes a acontecer, algo que eu sentia, mas não conseguia compreender completamente. O ar ao nosso redor parecia vibrar com uma tensão silenciosa, enquanto a luz do sol filtrava-se pelas folhas, lançando sombras suaves pelo pátio. Dona Clarice permanecia ali, a centímetros de mim, com os olhos fixos nos meus. Era como se estivesse esperando por algo, talvez uma palavra, um gesto, uma decisão que só eu pudesse tomar. Mas o momento se estendeu, e minha hesitação foi suficiente para que ela se afastasse levemente, como se tivesse decidido não avançar mais. Seu sorriso voltou, calmo e enigmático, mas havia algo por trás dele, algo não resolvido. Acho que você já trabalhou bastante por hoje. Não quero abusar da sua boa vontade. Ela se levantou lentamente, alisando-me o vestido com as mãos. Não foi trabalho algum, foi até relaxante. Tentei soar casual, mas minha voz carregava um peso que não conseguia disfarçar. Ela parou por um momento, virando-se para mim com uma expressão pensativa. Relaxante? Isso é bom, mas nem tudo que é relaxante é suficiente, não é? Sua pergunta parecia retórica, mas sua entonação sugeria algo mais profundo, algo que ela não estava disposta a dizer abertamente.
Antes que eu pudesse responder, ela deu um passo à frente, parando ao meu lado. Quero te mostrar algo. Não vai demorar. Havia algo em sua voz que era ao mesmo tempo firme e sedutor, como se ela soubesse que eu não recusaria. Levantei-me e a segui em silêncio enquanto ela me guiava até uma área do pátio que eu ainda não havia notado antes. Era um canto mais isolado, cercado por arbustos altos e uma treliça coberta de flores. No centro havia um banco de pedra que parecia ter décadas, talvez até mais. Ela se sentou ali, indicando que eu fizesse o mesmo. Esse lugar era o preferido do meu marido. Sua voz estava mais baixa agora, quase um sussurro. Ele sempre dizia que havia algo de especial aqui, como se fosse um refúgio do mundo. É um lugar bonito, respondi, sentindo que qualquer coisa mais profunda seria inadequada naquele momento. Ela riu suavemente, mas seu olhar permaneceu fixo no banco à sua frente, como se estivesse se lembrando de algo distante. Sim, é bonito, mas beleza não é tudo, é? Às vezes, precisamos de algo mais, algo que nos faça sentir vivos. Ela olhou para mim, seus olhos brilhando de maneira intensa, mas vulnerável. Houve um longo silêncio enquanto ela me observava, e eu sentia que deveria dizer algo, mas nenhuma palavra parecia apropriada. Ela finalmente quebrou o silêncio, seu tom mais leve agora. Acho que estou falando demais. Ela riu novamente, um som baixo e musical que parecia preencher o espaço ao nosso redor. Mas você não se importa, não é? Não, claro que não. Minha resposta foi rápida, quase apressada. Ela sorriu, inclinando-se um pouco para mais perto. Bom, porque eu gosto de conversar com você. Há algo em você, algo que me lembra como era antes. Ela fez uma pausa e seus olhos examinaram meu rosto como se procurassem por uma reação. Antes? Perguntei, minha voz carregando mais curiosidade do que eu pretendia. Antes da vida ficar tão previsível. Você entende o que quero dizer? Havia uma súplica sutil em sua pergunta, algo que parecia buscar uma confirmação de que eu compartilhava o mesmo sentimento. Acho que sim. Minha resposta foi honesta, embora eu não tivesse certeza se realmente compreendia a profundidade do que ela estava tentando dizer. Ela assentiu lentamente, como se minha resposta tivesse satisfeito uma dúvida silenciosa. Então ela se levantou, estendendo a mão em minha direção. Venha, quero te mostrar outra coisa. Sua voz era baixa, quase hipnótica. Eu hesitei por um momento, mas finalmente aceitei sua mão, permitindo que ela me puxasse para cima. Seu toque era quente, firme, e algo na maneira como ela segurava minha mão parecia carregar uma promessa silenciosa. Ela me guiou para dentro de sua casa, passando pela cozinha e pelo corredor, até chegarmos a uma sala que parecia pouco usada. As cortinas estavam fechadas, e a luz que entrava era suave, quase dourada. Este era o ateliê dele. Ela soltou minha mão e caminhou até uma prateleira cheia de pincéis e potes de tinta. Ele era pintor, sabia? Não profissional, mas ele adorava capturar momentos, memórias. Eu não sabia o que dizer, então apenas observei enquanto ela percorria a sala, passando os dedos pelas bordas de uma moldura antiga. Depois de um momento, ela virou-se para mim, seu olhar mais intenso do que nunca. Às vezes, eu venho aqui para lembrar, mas... Sua voz falhou por um momento. Acho que, mais do que lembrar, eu quero sentir. Sentir que ainda há algo por descobrir, que ainda há algo para criar. Seus olhos encontraram os meus, e o silêncio que se seguiu parecia mais alto do que qualquer palavra que pudesse ser dita. Havia algo na maneira como ela olhava para mim que fazia minha respiração acelerar. Um convite não declarado, um desejo oculto que começava a se revelar. Você é uma pessoa interessante, sabia? Disse ela finalmente,
sua voz um pouco mais suave agora. Há uma calma em você, mas também algo mais, algo que você parece guardar para si mesmo. Eu ri nervosamente, tentando desviar o olhar, mas ela deu um passo à frente, aproximando-se mais. Não precisa ficar desconfortável. Eu não vou morder. Seu sorriso era brincalhão, mas sua proximidade fazia o ar ao meu redor parecer mais quente. Não estou desconfortável. Respondi, minha voz mais baixa do que eu pretendia. Ela riu suavemente, inclinando a cabeça como se estivesse me estudando. Bom, porque eu acho que você tem algo que gostaria de compartilhar. Algo que você ainda não disse, mas que está aí, esperando para sair. Estou errada? Eu não sabia como responder. Suas palavras pareciam atingir algo dentro de mim que eu não estava pronto para confrontar. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela deu mais um passo à frente, sua mão pousando levemente no meu braço. Não precisa responder agora. Sua voz era quase um sussurro, mas acho que, no fundo, você já sabe o que quero dizer. O toque de sua mão no meu braço era ao mesmo tempo suave e eletrizante. Eu não me movi, preso naquele momento, naquela proximidade, na intensidade de seus olhos. Ela finalmente se afastou, pegando um dos pincéis da prateleira e girando-o entre os dedos. Sabe, ele costumava dizer que a arte é sobre capturar o que está escondido, o que ninguém mais vê. Ela parou, olhando para o pincel por um momento antes de voltar seu olhar para mim. Talvez seja por isso que gosto tanto de conversar com você. Você tem esse mistério. Eu não sabia o que dizer, então fiquei em silêncio, deixando suas palavras ecoarem na sala. Ela deu um passo para trás, colocando o pincel de volta na prateleira. Acho que já roubei muito do seu tempo. Seu tom era mais leve agora, mas havia uma promessa em suas palavras. Talvez outro dia possamos continuar essa conversa. O que acha? Claro. Minha resposta foi quase automática. Ela sorriu, caminhando até a porta e segurando-a aberta para mim. Então, boa noite. E obrigado pela ajuda hoje. Eu saí, minha mente girando com tudo o que havia acontecido. Enquanto caminhava de volta para casa, não conseguia parar de pensar no que ela havia dito, ou na maneira como havia dito. Era como se algo tivesse começado ali, algo que eu não sabia como parar. A noite parecia mais longa do que o normal, como se cada segundo fosse uma eternidade carregada de pensamentos e sentimentos que eu mal conseguia compreender. Dona Clarice ocupava minha mente de uma maneira que nenhum outro pensamento conseguia rivalizar. Era mais do que sua presença, era a sensação de que, com ela, havia algo mais por vir, algo que estava sendo cuidadosamente desenhado, passo a passo. No dia seguinte, uma mensagem chegou inesperadamente ao meu celular. Era um número desconhecido, mas a assinatura ao final não deixou dúvidas de quem era. Preciso de você novamente. Pode vir hoje à tarde? Clarice. Simples, direto, mas carregado de implicações que minha mente se apressou em interpretar. Cheguei à casa dela às 3 da tarde, como ela havia sugerido. Dessa vez não precisei chamá-la ou bater na porta. O portão estava entreaberto e o som de uma música suave escapava pelo pátio, como um convite tácito para que eu entrasse. Caminhei em direção ao som, encontrando-a no mesmo canto do jardim onde havíamos trabalhado juntos 2 dias antes. Ela estava sentada no banco de pedra, com uma taça de vinho na mão e os pés descalços tocando a grama. O vestido leve que ela usava parecia se fundir com o cenário ao seu redor, como se ela fosse uma parte natural daquele espaço. Quando percebeu minha presença, levantou os olhos e sorriu. Que bom que veio. Sua voz era tranquila, mas havia algo mais em seu tom, algo que me fez hesitar por um momento antes de me aproximar. Você precisa de ajuda novamente? Perguntei,
tentando esconder o nervosismo em minha voz. Na verdade, hoje eu queria apenas conversar. Ela indicou o espaço ao seu lado no banco. Sente-se comigo. Não é sempre que tenho companhia aqui. Eu obedeci, sentando-me ao seu lado, enquanto o silêncio entre nós era preenchido pelo som da música e pelo farfalhar suave das folhas ao vento. Por um momento, não dissemos nada, apenas compartilhamos o espaço, a proximidade, como se palavras fossem desnecessárias. Você sabe, começou ela, depois de um longo silêncio. Às vezes, eu penso que deveria ter feito as coisas de maneira diferente. Não sei exatamente o que, mas sinto que algo foi deixado para trás. Olhei para ela, tentando entender o significado de suas palavras. Havia uma vulnerabilidade em sua expressão que contrastava com a confiança que ela sempre demonstrava. Acho que todos sentimos isso em algum momento. Minha resposta saiu mais como um reflexo do que como algo pensado. Ela riu suavemente, mas seus olhos permaneceram fixos nos meus. Talvez, mas é diferente quando você chega a uma certa idade. Você começa a perceber que o tempo não é tão generoso quanto você pensava. Ela fez uma pausa, como se reconsiderasse o que ia dizer em seguida. É por isso que eu gosto tanto de conversar com você, porque me faz sentir viva. Seus olhos brilharam com algo que eu não conseguia identificar, mas que fazia meu coração acelerar de maneira incontrolável. Antes que eu pudesse responder, ela colocou a taça de vinho na borda do banco e virou-se levemente em minha direção. Você é um jovem interessante, sabia? Disse ela, sua voz mais baixa agora. Há algo em você, uma calma, mas também uma intensidade, uma dualidade que eu não vejo com frequência. Fiquei em silêncio, incapaz de encontrar palavras que pudessem corresponder à intensidade de seu olhar. Ela sorriu, como se soubesse o efeito que suas palavras tinham sobre mim, e colocou a mão levemente sobre a minha. Isso te incomoda? Perguntou ela, inclinando a cabeça levemente, enquanto esperava minha resposta. Não, de jeito nenhum. Minha voz saiu quase como um sussurro. Bom, porque eu não gosto de incomodar as pessoas, mas às vezes não consigo evitar. Sua mão permaneceu sobre a minha, seu toque suave, mas cheio de uma energia que parecia pulsar entre nós. O silêncio que se seguiu foi quase palpável, e por um momento eu me perdi na sensação de sua mão na minha, no calor de sua proximidade. Mas então ela se afastou levemente, como se quisesse dar um passo para trás antes de cruzar uma linha que ela mesma parecia estar traçando. Desculpe, acho que estou sendo um pouco invasiva. Sua voz era mais baixa agora, quase um murmúrio. Não, não está. Minha resposta foi rápida demais, quase desesperada, e isso pareceu surpreendê-la. Ela riu suavemente, mas seus olhos permaneceram fixos nos meus, avaliando, esperando. Você é muito gentil, talvez até demais. Ela se levantou, pegando a taça de vinho e caminhando em direção ao centro do pátio. Sabe, meu marido costumava dizer que as pessoas gentis são as mais perigosas, porque elas fazem você baixar a guarda sem que você perceba. Ela se virou para mim, seu olhar intenso como antes. Você concorda? Perguntou ela, e sua pergunta parecia carregar um significado maior do que as palavras indicavam. Talvez. Respondi, sentindo que qualquer outra resposta pareceria forçada. Ela assentiu lentamente, como se minha resposta fosse suficiente, e voltou a se sentar ao meu lado. Eu estava pensando, talvez eu deva mostrar algo para você, algo que eu normalmente não mostro para ninguém. Sua voz era baixa, mas cheia de intenção. Mostrar o quê? Minha curiosidade era genuína, mas havia algo em seu tom que me fazia hesitar. Ela se levantou novamente, estendendo a mão para mim. Venha.
Você vai ver. Eu segurei sua mão, permitindo que ela me guiasse de volta para dentro da casa. Ela me levou até o ateliê novamente, mas desta vez havia algo diferente no ar, algo mais pesado, mais carregado de expectativa. Clarice fechou a porta atrás de nós e por um momento ficamos em silêncio, apenas respirando o mesmo ar. Ela caminhou até uma das prateleiras e pegou uma caixa de madeira pequena, segurando-a com cuidado enquanto voltava para onde eu estava. Isso pertenceu ao meu marido, disse ela, abrindo a caixa e revelando uma coleção de fotografias antigas. Ele gostava de capturar a essência das pessoas. Peguei uma das fotos, analisando os detalhes. Havia algo íntimo nelas, algo que parecia ultrapassar a mera aparência e revelar algo mais profundo sobre os sujeitos. Ele tinha talento. Minha voz era sincera. Sim, tinha. Ela colocou a caixa de lado e olhou para mim. Mas talento sem coragem não vale muito, não é? Suas palavras ecoaram na sala, e o silêncio que se seguiu parecia mais pesado do que antes. Ela deu um passo à frente, parando a poucos centímetros de mim. Você tem coragem? Perguntou ela, seus olhos fixos nos meus. Eu não sabia como responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela colocou a mão levemente em meu rosto, seus dedos traçando a linha da minha mandíbula. Acho que sim, murmurou ela, mais para si mesma do que para mim. Seu toque era ao mesmo tempo suave e eletrizante, e eu fiquei parado, incapaz de me mover, de falar, de pensar em qualquer coisa que não fosse o momento presente. O toque de Clarice parecia transcender o tempo, o espaço e qualquer lógica que eu pudesse impor à situação. Seus dedos se demoraram em meu rosto, traçando um caminho quase imperceptível, mas carregado de uma intensidade que fazia meu coração bater mais rápido do que eu achava possível. Seus olhos continuavam fixos nos meus, como se procurassem uma resposta que eu ainda não sabia que estava pronto para dar. Você é tão jovem, murmurou ela, mais para si mesma do que para mim. Mas há algo em você, algo que parece muito mais antigo, muito mais vivido. Ela se afastou apenas o suficiente para quebrar o contato físico, mas a conexão entre nós parecia mais forte do que nunca. Clarice deu um passo para trás, cruzando os braços como se tentasse se proteger de algo, e então virou-se, caminhando até uma janela do ateliê. A luz do fim da tarde banhava seu rosto, destacando cada linha de sua expressão. Uma mistura de nostalgia, desejo e dúvida. Às vezes me pergunto se estou apenas procurando por algo que não existe mais. Sua voz era baixa, quase um sussurro, algo que eu perdi há muito tempo. Talvez não seja algo que você perdeu. Talvez seja algo que ainda está por vir. As palavras saíram de mim antes que eu pudesse controlá-las, mas ao dizê-las, senti que carregavam um peso inesperado. Ela se virou lentamente, seus olhos fixando-se nos meus mais uma vez. Por um momento, o silêncio entre nós foi tão intenso que parecia palpável. Então ela deu um passo à frente, depois outro, até que estava novamente a poucos centímetros de mim. Você sempre sabe o que dizer, não é? Sua voz era quase brincalhona, mas havia uma gravidade em seu tom que traía qualquer tentativa de leveza. Antes que eu pudesse responder, ela ergueu a mão novamente, mas dessa vez foi até o meu peito, pousando-a suavemente sobre o tecido da minha camisa. O calor de sua palma atravessava o tecido como uma chama, e minha respiração ficou presa na garganta. Por que você não se afasta? Perguntou ela, sua voz agora um sussurro. Eu tentei falar, mas as palavras falharam. Não havia uma resposta lógica que eu pudesse dar. Você sente isso também, não sente? Seus olhos buscaram os meus, como se precisassem da confirmação que apenas eu poderia oferecer. Assenti lentamente, incapaz de negar
o que estava tão claro entre nós. Clarice sorriu levemente, um sorriso que carregava tanto alívio quanto desejo. Sua mão no meu peito deslizou para cima, alcançando meu ombro, enquanto ela dava mais um passo à frente, fechando a distância entre nós. Não sei o que vai acontecer depois disso, murmurou ela, seus lábios agora tão próximos que eu podia sentir sua respiração quente contra minha pele. Mas acho que isso não importa agora. E então, antes que qualquer um de nós pudesse hesitar, ela se inclinou e seus lábios encontraram os meus. O beijo foi suave no início, quase hesitante, mas rapidamente se tornou algo mais intenso, mais urgente. Suas mãos subiram para o meu rosto, segurando-me como se temesse que eu pudesse desaparecer. Eu correspondi com igual intensidade, minhas mãos pousando em sua cintura, sentindo a firmeza de sua presença. O mundo ao nosso redor desapareceu. Não havia mais ateliê, nem fotografias, nem sequer o som distante da música que antes preenchia o ar. Havia apenas ela, seus lábios, seu toque, sua respiração misturando-se à minha. Cada momento parecia carregar o peso de todas as escolhas não feitas, de todas as palavras não ditas. Quando finalmente nos afastamos, ambos estávamos sem fôlego, mas nenhum de nós disse uma palavra. Seus olhos encontraram os meus, e por um momento vi algo que eu nunca havia visto antes: vulnerabilidade. Não a vulnerabilidade de alguém que está perdido, mas de alguém que está finalmente se permitindo ser encontrado. Isso é complicado, disse ela, sua voz pouco acima de um sussurro. Nem tudo precisa ser simples. Minha resposta foi tão automática quanto honesta. Ela riu suavemente, um som que parecia aliviar parte da tensão que ainda pairava entre nós. Então, ela deu um passo para trás, como se precisasse de um pouco de espaço para recuperar o equilíbrio. Acho que precisamos de um pouco de ar, disse ela, caminhando até a porta do ateliê. Venha, quero te mostrar algo lá fora. Eu a segui em silêncio, minha mente ainda tentando processar o que havia acabado de acontecer. Ela me guiou de volta ao jardim, até o mesmo banco de pedra onde havíamos nos sentado antes. O sol estava se pondo, e o céu estava pintado em tons de laranja e rosa. Clarice sentou-se e indicou que eu fizesse o mesmo. Este lugar sempre foi especial para mim, disse ela, olhando para o horizonte. Mas hoje parece diferente. Diferente como? Perguntei curioso. Ela virou-se para mim, seu olhar agora mais suave, quase introspectivo, como se tivesse mais significado, como se algo tivesse mudado. Ela fez uma pausa, seu olhar se intensificando, como se eu finalmente tivesse encontrado algo que estava procurando. Suas palavras ficaram no ar, e por um momento nenhum de nós disse nada. Então ela colocou a mão levemente sobre a minha, entrelaçando nossos dedos. Eu não sei o que isso significa para você, disse ela, sua voz baixa, mas para mim significa muito. Eu apertei levemente sua mão, minha resposta silenciosa à sua confissão. Não havia necessidade de palavras naquele momento. Tudo o que precisava ser dito estava na maneira como nossos olhares se encontravam, na maneira como nossas mãos estavam entrelaçadas. O sol desapareceu lentamente no horizonte, deixando-nos envolvidos pela penumbra suave do início da noite. E enquanto a escuridão se aproximava, senti que algo havia mudado para sempre, algo que não poderia ser desfeito,